O texto bíblico de 1 João 5, versículo 7, foi um acréscimo feito pela Igreja Católica? Muito boa pergunta. Essa é uma pergunta que dá para esclarecer muita coisa. O texto de 1 João 5, 7 é a infame coma joanina. A gente pode chamar isso de coma joanina, como parêntese joanino, ou a cláusula joanina, né? Se você quiser, você pesquisa no Google depois o que é a cláusula joanina. Mas é uma coisa terrível, uma coisa triste, mas eu preciso explicar, porque também não é para arrancar os cabelos, também não é para se desesperar, não. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nas ciências bíblicas, principalmente quando você vai fazer a exegese de um texto, né, ou seja, extrair do texto o significado dele, existe uma coisa chamada crítica textual. O que é a crítica textual, gente? A crítica textual é quando você pega todos ou a maior parte dos manuscritos que você tem à sua disposição e os compara. E aí você vai percebendo o grau de precisão do texto que você tem. Qualquer texto da antiguidade é sujeito à crítica textual. E quando o assunto é a Bíblia Sagrada, a gente tem uma grande vantagem. Qual que é a grande vantagem? A Bíblia Sagrada é o documento da antiguidade com o maior número de cópias manuscritas. Mas assim, é 10 vezes mais que o segundo lugar. Entendeu? O Novo Testamento, por exemplo, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem cerca de 5.000 cópias manuscritas do Novo Testamento, ou o Novo Testamento todo, ou parte do Novo Testamento. Cópias que datam do século II, III, IV, ou seja, cópias antiquíssimas, muito próximas do autógrafo, né? Autógrafo é o texto escrito pelo autor bíblico, cópias muito próximas do autógrafo. Então, assim, se você tem uma profusão muito grande de cópias manuscritas do século II, III, IV, próximas do autógrafo, só para você ter uma ideia, o segundo lugar tem cerca de 600 cópias manuscritas. Se eu não me engano, é a Ilíada de Homero, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que é a Ilíada de Homero. Tem 600 cópias manuscritas. O Novo Testamento tem 5.000. Olha aí, é quase 10 vezes mais. Eu estou dizendo isso para você ter certeza de que o texto que você tem na mão, o texto do Novo Testamento, o Antigo Testamento também, mas o meu foco aqui é o Novo Testamento no momento. O texto que você tem na mão é confiabilíssimo. É confiabilíssimo. Os estudiosos vão lá nas bibliotecas de Berlim, do Vaticano, de Barcelona, na Filadélfia, lá nos Estados Unidos, tem uma também, e eles têm acesso a essas cópias manuscritas. É lógico que ninguém pode ficar manuseando essas cópias, porque elas são de papiro, de pergaminho ou de junco. Então, se você ficar manuseando, elas quebram, elas dissolvem, mas eles têm as fotos, né, as fotos com altíssima qualidade. E a crítica textual é você pegar todas essas cópias e colocar lado a lado e comparar uma com a outra. E comparando uma com a outra, você vai ter noção, você vai ter uma noção melhor de qual que é o texto mais próximo do original possível. Tendo dito isso, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Os estudiosos dessa ciência bíblica aí que eu falei, esses que fazem crítica textual, que leem grego, enfim, eles nos dizem que o texto do Novo Testamento tem uma precisão de mais de 98%. Mais de 98%. Ou seja, o texto que você tem em mãos hoje, você tem certeza que mais de 98% é exatamente o que os apóstolos escreveram. Isso é muito bom. Muito bom. E nesses 1% e pouquinho, que paira alguma dúvida, nenhuma delas toca em alguma doutrina central do cristianismo. Então, eu fiz essa introdução aqui para deixar claro. A Santa Igreja escreveu a Bíblia, a Santa Igreja copiou a Bíblia, a Santa Igreja preservou a Bíblia, a Santa Igreja canonizou os livros da Bíblia, ou seja, ela decidiu qual livro deveria entrar e qual livro não deveria entrar, e chegou até nós, hoje, a Bíblia Sagrada. Porém,
Em 1 João, capítulo 5, versículo 7, nós temos o parênteses joanino, a coma joanina, ou a cláusula joanina. E o que é essa cláusula joanina? É isso daqui, ó. Existem 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Gente, é uma doutrina trinitária óbvia, né? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Só tem um probleminha. São João não escreveu isso. Como que a gente sabe que São João não escreveu isso? Por uma série de razões. Vou te dar algumas. Em nenhum texto grego, lembra que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Em nenhum texto grego da Antiguidade aparece esse parênteses aí, essa cláusula. Em nenhum texto grego da Antiguidade aparece isso. Segundo motivo, isso só aparece em textos em latim, a partir do século IV, V, que começa a aparecer. Terceiro motivo, que eu sei que isso, São João não escreveu isso, porque quando os padres apostólicos, os padres da igreja, estavam defendendo a Santíssima Trindade, eles não citaram esse versículo. Era só citar esse versículo e encerrava a discussão. Agora, a pergunta, boa pergunta, tá, Alessandra? Foi um acréscimo feito pela Igreja Católica? E a resposta é não. Não foi a Igreja Católica que se reuniu num concílio, inventou esse versículo e pôs na Bíblia. Então, é injusto dizer que a Igreja Católica fez esse acréscimo, não. Então, quem fez esse acréscimo? Algum copista, algum tradutor. Algum tradutor que provavelmente era trinitário e quis dar uma forcinha para a Santíssima Trindade e fez essa tragédia, porque acrescentar a palavra na Bíblia é uma tragédia. Uma coisa muito, muito, muito importante que vocês precisam saber. Em 1927, o Santo Ofício da Igreja Católica decretou, depois de cuidadoso exame das evidências manuscritas, que não se deve aceitar 1 João 5,7 como canônico. E na Nova Vulgata, que é uma tradução da Vulgata Latina, aprovada pelo Papa João Paulo II em 1979, esse texto não aparece mais. Portanto, Alessandra, se você pegar, por exemplo, essa Bíblia aqui, a Bíblia Estava olhando aqui agora, ó. Esse texto não aparece. Não está aqui. Esse texto não aparece. Então, assim, algum tradutor, algum copista acrescentou isso por volta do século IV, porque em textos do século III a gente não tem isso, mas lá para o século IV já tem. Então, algum copista acrescentou isso. E ficou, ao longo de toda a história da igreja, inclusive nas Bíblias protestantes, na Bíblia de Almeida, a Bíblia do Rei Tiago, tem esse versículo lá. Em algumas edições gregas mais recentes tem esse versículo lá, mas a igreja, no século XX, corrigiu isso. E na Nova Vulgata, que o São João Paulo II aprovou em 1979, esse versículo foi corretamente retirado. Então, demorou 16 séculos para corrigir, mas corrigiu. E, de novo, gente, é um versículo impostor, mas que não compromete. Mas não foi acrescentado pela Igreja Católica. Porque para eu dizer assim, foi a Igreja Católica que acrescentou, eu tenho que dizer que a Igreja Católica se reuniu num concílio, falou, a partir de agora vamos fazer esse acréscimo aqui, e a Igreja Católica nunca fez isso. Quem fez foi algum copista, querendo ajudar, acabou atrapalhando. Tá? A palavra de Deus não precisa de ajuda, de empurrãozinho. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, gente, eu preciso ser acadêmico com vocês também, eu preciso ensinar a verdade para vocês. E eu ensino a verdade porque a verdade liberta. Mas eu não quero ninguém falando assim, tá vendo? Então quer dizer que ao longo da história os copistas mudaram a Bíblia. Como eu disse na introdução, mais de 98% do Novo Testamento são exatamente o que os apóstolos escreveram. Esses 1, alguma coisa por cento que tem divergência, divergência às vezes é um esquecimento de um... Imagina o trabalho de copista, gente. Você ficar não tinha imprensa na época. Você ficar copiando o livro.
Então, às vezes, é um esquecimento, é uma palavra fora de lugar, é uma coisa... Não tem nenhum outro caso, por exemplo, como esse aí da cláusula joanina. Isso aí, Alessandra, é uma coisa que a gente aprende em seminário teológico. Eu não sei como que você sabia disso, mas parabéns pela pergunta. Legal, eu gostei muito da resposta também, muito completa.